Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, para a nossa devocional agora. Evangelho de Lucas, Dr. Lucas, médico, grande formação na época, e um dos ajudantes do ministério do apóstolo Paulo, escritor deste evangelho, escritor do livro de Atos. Lucas, capítulo de número 8. Capítulo 8 de Lucas, a partir do verso 22, diz assim: Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é este que até o vento e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Quero me deter. Claro, vou falar um pouco sobre outros detalhes do texto, mas o que me chama a atenção e eu quero compartilhar com os irmãos é o versículo 25. Onde está a sua fé? A pergunta que Jesus faz aos seus discípulos. Onde está a sua fé? Olha o detalhe, irmão. Onde está? Jesus não diz: vocês não têm fé. Não. Onde está a sua fé? Diz o texto, então, que vamos para o outro lado do lago. Jesus dá essa voz de comando aos seus discípulos. E aqui nós sabemos que o lago da Galileia, o lago de Tiberíades, o lago de Genezaré, são 3 nomes para o mesmo lugar, para o mesmo lago. 3 nomes, então, definem este lugar. Em todo o Evangelho é o mesmo lugar. Muito bem. Verso, então, 22, diz Jesus: Vamos para o outro lado do lago. Irmãos, Jesus não sabia que viria uma tempestade. Por que ele faz esse convite? Ele sabia, como Deus, ele sabia que vinha uma tempestade em seguida. Ele sabia. E ele está dormindo. Por que eu digo que Jesus sabia que vinha uma tempestade pela frente? Porque, irmãos, Jesus é Deus e ele está lá na frente. Jesus, como Deus, nunca foi pego, Deus não é pego de surpresa. Ele sabe tudo o que aconteceu na sua vida nesse ano que passou. Ele sabe tudo que ainda vai acontecer na sua vida este final de ano. Ele sabe todo o ano de 2026 que vem aí pela frente. Ele já está lá. Ele não se surpreende com nada. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se a gente lembrar disso, no nosso dia a dia, nós depositarmos a nossa fé nele, confiarmos nessa verdade da palavra, nós vamos viver uma vida cristã de maior qualidade e com um melhor testemunho. Jesus sabia. Então, irmão, ele sabe se alguma tempestade está à sua frente, está por vir na sua vida, na sua casa. E ele quer estar presente. Vejam o detalhe no texto, ele está no barco com os discípulos.
Então, é a primeira verdade que eu queria destacar aqui com os irmãos nesse texto. Ele já está no nosso amanhã, no nosso futuro. Lembra disso, meu irmão? Isso vai ser abençoador para a sua vida. Então, no versículo 24, Lucas diz que ele repreendeu a tempestade. A água, o mar se acalmou, o vento cessou. E toda vez que eu leio essa passagem, eu me lembro de que Jesus não acalmou apenas uma tempestade. Foram duas, na verdade. Foi na natureza, no mar ali, ou no lago, como queiram, e também a segunda tempestade, a que havia se instalado no coração daqueles homens. Então, irmãos, muitas vezes tempestades nos afligem, tempestades interiores, mas lendo esse texto, nos conforta saber que Deus tem poder para acalmar, não só na natureza, mas também no nosso interior, aquilo que vier nos perturbar. Ele tem este poder. E as tempestades são naturais, tanto na natureza e como também na nossa vida, né? De forma ilustrativa, são naturais. Os problemas, as lutas acontecem. Não temos como escapar delas. E eu estou lembrando da viagem, se não me engano, é a última viagem de Paulo para Roma, Atos capítulo 27, e acontece um naufrágio, eles enfrentam ali uma tempestade. E o apóstolo Paulo diz que ficamos à deriva e perdemos toda a esperança de salvação. Ali eles estavam enfrentando uma tempestade real, não é? Naquele momento, naquela viagem, perderam o barco, perderam a carga. Paulo profetizou diante daqueles homens, vamos perder o barco, vamos perder a carga, mas ninguém vai morrer. E assim aconteceu. Mas eu destaco ali no texto, Atos 27, que ele diz isso, ficamos à deriva, Lucas no caso, mesmo Lucas aqui do Evangelho narra assim, ficamos à deriva e perdemos toda a esperança de salvação. Quantas vezes, irmãos, no nosso dia a dia, na nossa vida, nos nossos negócios, na nossa família, nós ficamos à deriva e perdemos toda a esperança de que vamos alcançar algum tipo de solução, bom momento para nós nos apegarmos com Deus, buscarmos Deus para nos ajudar. Foi exatamente o que esses homens fizeram. Mestre, estamos perecendo, o barco está afundando, não sabemos o que fazer, nos ajude. Recorreram à pessoa certa. Ah, meus irmãos, quanta tristeza diante dos problemas da vida, diante das tempestades, e as pessoas recorrendo a tantas coisas, colocando a sua fé em coisas, em pessoas, em líderes religiosos, em escritos que não são a solução para o problema que aquele irmão, que aquela pessoa está enfrentando. Meus irmãos, precisamos correr, clamar, pedir sempre ao Senhor Jesus. Isso que os apóstolos aqui nos ensinam. Correm até Jesus e falam, repetido, não é? Mestre, e estamos perecendo. E então, Jesus, no seu poder, na sua graça, se manifesta ali e acalma aquela tempestade. Ele pode fazer isso na minha vida, irmão. Ele pode fazer isso na sua vida. Pode, ele tem esse poder. Então vem a pergunta que eu mencionei agora há pouco, no versículo 25. Onde está a vossa fé? Esse é o texto áureo aqui de
Lucas capítulo 8. Onde vocês têm colocado a fé de vocês? Quem sabe, quando a tempestade começou, eles colocaram a fé deles no barco. O barco era bom, boa madeira, bem construído. Com esse barco, nós vamos atravessar essa tempestade com facilidade. Colocaram suas esperanças no barco. Colocaram as esperanças neles mesmos. Eram pescadores, homens experientes, sabiam como manejar o barco, tinham a prática de como fazer para escapar de uma tempestade. Acreditaram na força do braço deles para escaparem daquela situação. Então, colocaram a fé em lugar errado. Então, voltamos àquele pensamento, não é, irmãos? Aquela verdade. Todos têm fé. Toda pessoa que você amanhã consultar, o seu vizinho no metrô, o seu parente por telefone, ninguém diz que não tem fé. Todos têm fé em alguma coisa. Colocam a sua fé em alguma coisa. O detalhe é onde as pessoas estão colocando a sua fé. E aí veio a pergunta de Jesus: onde está? Onde vocês têm colocado a fé de vocês? E o barco não resistia, e muitas vezes o nosso barco, né, o barco da nossa vida, tem furos, a água entra, nós nem sabemos o que fazer, precisamos realmente da misericórdia de Deus. E repito, irmãos, Jesus não disse que eles não tinham fé. Eles precisavam colocar a fé no lugar certo. E eles clamaram, mesmo na dificuldade, mesmo temerosos, e foram empurrados, né, até Jesus, para Jesus dar a solução para aquele problema. Diz o verso 25 ainda na parte final, que eles estavam amedrontados, eles estavam admirados, mas eles clamam: Mestre, Mestre, e Jesus acalma a tempestade. Então, a atitude do coração deles muda completamente. De repente, Jesus faz o milagre. Meus irmãos, é assim que acontece conosco quando nós colocamos a nossa necessidade na presença do Senhor. Aquilo que era motivo de temor, era motivo de medo, eles estavam com medo de morrer, inclusive, se transforma em espanto, de alegria, pelo milagre que eles estão vendo. E ele tem poder, irmão, não só como teve naquele dia para acalmar aquela tempestade da natureza, mas ele tem poder também para acalmar as tempestades íntimas dentro de nós. E quando isso acontece, irmãos, nós crescemos, nós mudamos, exatamente como aconteceu com esses homens aqui. Viram um milagre e eles mudaram completamente. E eles viram uma manifestação de Deus ali, e então aprenderam sobre o poder de Deus. E aí eles, admirados, fazem a pergunta, versículo 25, não é? Quem é esse que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? A resposta está na própria palavra de Deus. Quem é este? É Deus, é o Jesus poderoso. Quando nós lemos lá em Gênesis, o texto diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo ali é Jesus. Ele estava na criação, presente com o Pai. Já existia. Então, quem é este? Que é o que fez o mar, é o que fez essa natureza maravilhosa. E o mais lindo de tudo, aquele que permitiu, Deus maravilhoso,
permitiu que nascêssemos, que andássemos aqui por esse mundo, que tivéssemos um encontro com Jesus, um encontro salvador. Então, meus irmãos, quem é o Criador de tudo, dos céus, da terra, da água, de nós, das nossas vidas. Motivo para começar a agradecer. Não precisamos esperar o dia de amanhã, podemos já estarmos diante de Deus com um coração agradecido, coração diante de Deus aberto para agradecer. Não precisamos esperar um final de ano para olharmos para trás e começarmos a agradecer. Não, eles foram impactados por aquilo que Jesus fez. Foram inspirados, cresceram. Meu irmão, que você possa também, em meio às dificuldades, às lutas, você possa também ver a manifestação do poder de Deus em sua vida, independente da tempestade que você possa estar enfrentando. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Vamos orar. Nosso Deus, como é maravilhoso ler a Tua palavra, Senhor, e ver acontecimentos como este aqui registrados, e vermos essa manifestação, Senhor Deus, do Teu poder. Como nós somos parecidos, ó Deus, com aqueles apóstolos. E eles estavam com Jesus ali, mas eles estavam apavorados, estavam com medo. E até que no desespero eles clamam e Jesus socorre. Pai, nos ajude a recorrermos sempre a Ti, quando as aflições deste mundo vierem sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. Nos ajuda nisso, Pai. Precisamos disso. Sem Ti, Senhor, nada somos. Atua na nossa vida, Pai. Nós Te pedimos. Nós nos colocamos diante de Ti. Queremos também Te agradecer, porque Tu tens feito muitas maravilhas no nosso meio, nas nossas famílias, na nossa igreja. Te agradecemos, porque Tu és um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, dono, comandante da natureza, que nos fez. Graças Te damos por tudo, Pai. E falamos contigo no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, e amém. O convite para você estar conosco amanhã, às 9h30, vamos confraternizar com um café que está sendo preparado pelo Ministério de Sociabilidade da Igreja. 9h30, 1h. 10h30, vamos ter o nosso culto de gratidão, culto de ação de graças. Venha cultuar, agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, nesse ano que está se findando. Essa é a nossa atividade no dia de amanhã. Então, você está convidado a estar conosco. E domingo, os trabalhos, as reuniões normais na vida da nossa igreja. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. É a nossa oração.